O efeito contínuo da influência pode ser observado em diversas áreas, como na música, na globalização, na educação, na inclusão social, na sustentabilidade, na transformação digital e no jornalismo. Em cada uma dessas áreas, a influência pode ser positiva ou negativa, e pode afetar indivíduos, grupos e sociedades inteiras. Veja alguns exemplos de como a influência pode ser observada em cada uma dessas áreas. Música. A música tem o poder de mexer com o homem no sentido espiritual, emocional e físico. Ela pode despertar o interesse dos educandos e ser ensinada de modo espetacular, para que seja respeitada como as demais disciplinas. A música também pode ser influenciada por diferentes culturas, o que resulta em uma pluralidade de ritmos e danças. Globalização. A globalização é um processo que atingiu todas as dimensões que compõem a sociedade, e seus efeitos repercutiram de forma abrangente nas mais diversas áreas. Ela pode ser positiva, ao propagar informações e conhecimento em escala sem precedentes na história, mas também pode ser negativa, ao reforçar as desigualdades socioeconômicas e aprofundar problemas como a concentração de renda, a pobreza e o desemprego. Educação. A educação é um espaço estruturado com fundamental poder de mediação para a inclusão social da pessoa com deficiência, assim como de todo e qualquer sujeito. Ela pode ser influenciada por diferentes campos de conhecimento, o que a situa como uma abordagem multirreferencial. A educação também pode ser radical, pois nossa época e nossa herança histórica e ecológica exigem alternativas radicais, justas e pacíficas. Inclusão social. A inclusão social é um processo que envolve a compreensão e concretização da inclusão social das pessoas com deficiências. Ela pode ser influenciada por valores e atitudes que constroem e consolidam mecanismos de inclusão ou exclusão. A inclusão social também pode ser favorecida ou limitada pela mediação da cultura, da educação e do lazer. Sustentabilidade. A sustentabilidade envolve a redefinição das relações entre sociedade humana e natureza, e, portanto, há uma mudança substancial do próprio processo civilizatório. Ela pode ser influenciada pela historicidade da concepção de natureza, o que possibilita a construção de uma visão mais abrangente que abra possibilidades para uma ação em busca de alternativas e soluções. A sustentabilidade também pode ser influenciada por diferentes campos de conhecimento, o que a situa como uma abordagem multirreferencial. Transformação digital. A transformação digital é um processo pelo qual as empresas de hoje têm de dar o máximo de atenção para continuar vivas. Ela pode ser influenciada por diferentes domínios, como a tecnologia, a experiência do cliente, os dados e a inovação. A transformação digital também pode resultar em um grande deslocamento do que chamamos de competição, com modelos de negócio muito diferentes, cada uma buscando a alavancagem diante ao consumidor final. Jornalismo. O jornalismo é uma área que exerce grande influência na sociedade, pois é responsável por divulgar informações e notícias que podem afetar a opinião pública e as decisões tomadas pelos indivíduos e governos. A responsabilidade do jornalismo é divulgar notícias verdadeiras e imparciais, de forma a garantir a credibilidade e a confiança do público. Por outro lado, a divulgação de notícias falsas ou tendenciosas pode ter efeitos negativos, como a disseminação de informações erradas e a manipulação da opinião pública. Além disso, o jornalismo também pode ser influenciado por diferentes fatores, como interesses políticos, econômicos e ideológicos. A influência desses fatores pode levar a uma cobertura tendenciosa e parcial, que não reflete a realidade dos fatos. Por isso, é importante que os jornalistas sejam éticos e imparciais em sua atuação, buscando sempre a verdade e a objetividade na divulgação das notícias. A influência do jornalismo na sociedade é intensa e pode ter efeitos positivos ou negativos, dependendo da forma como é exercida. É importante que os jornalistas sejam responsáveis e éticos em sua atuação, buscando sempre a verdade e a imparcialidade na divulgação das notícias. Em resumo, o efeito contínuo da influência pode ser observado em diversas áreas, e pode afetar indivíduos, grupos e sociedades inteiras. É importante compreender como a influência pode ser positiva ou negativa em cada uma dessas áreas, e buscar formas de maximizar os efeitos positivos e minimizar os efeitos negativos. Veja o caso do bombardeio do hospital na Palestina. Foi um episódio que gerou muita controvérsia e acusações entre Israel e o Hamas. Inicialmente, Israel acusou o Hamas de utilizar o hospital como escudo para túneis subterrâneos e centros de comando, enquanto o Hamas negou essa acusação e culpou Israel pela explosão que teria matado cerca de 500 pessoas. No entanto,
Posteriormente, foi revelado que o próprio Hamas teria sido responsável pelo bombardeio do hospital, que teria sido atingido por um foguete palestino que falhou. Esse episódio ilustra a importância da apuração cuidadosa dos fatos e da divulgação de informações precisas e imparciais pelo jornalismo. No caso em questão, veículos de imprensa internacionais como New York Times, CNN, BBC, Wall Street Journal e Associated Press publicaram notas e análises que posteriormente precisaram ser corrigidas ou retratadas. A cobertura tendenciosa e a divulgação de informações falsas ou imprecisas podem ter efeitos negativos, como a manipulação da opinião pública e a disseminação de informações erradas. O caso do bombardeio do hospital na Palestina foi um episódio que gerou muita controvérsia e acusações entre Israel e o Hamas, mas que posteriormente foi revelado que o próprio Hamas teria sido responsável pelo bombardeio. Esse episódio ilustra a importância da apuração cuidadosa dos fatos e da divulgação de informações precisas e imparciais pelo jornalismo.